Sempre que você achar que já viu de tudo na internet e que nada mais te surpreende, pense novamente. Eu tava vagando pela internet quando eu recebi a notificação de um vídeo de um canal que eu nem lembrava que existia. E aí eu resolvi fazer um vídeo sobre isso, porque é um canal muito peculiar. Há anos atrás, quando eu tava tentando aprender inglês, eu tinha esse costume de ficar procurando vlogs em inglês de estrangeiros, falando sobre assuntos que me interessavam, pra que, tipo assim, eu tivesse esse costume de ouvir inglês diariamente, pra conseguir compreender melhor o inglês nativo. E como eu também estudava japonês e me interessava muito pelo Japão, muitos dos canais que eu seguia eram de pessoas que tinham ido morar lá e o que elas achavam e a perspectiva delas. Eis então que eu me deparei com um dos canais mais estranhos que eu já vi em toda a minha vida, chamado Hiding in My Room, que em português significa se escondendo no meu quarto ou mantendo-me no meu quarto, basicamente assim. Que é o canal de um garoto inglês chamado Daniel. E esse Daniel, ele é uma pessoa... como é que eu posso explicar o tipo de pessoa que ele é? Ele é uma pessoa peculiar. O canal dele é basicamente um diário que fala sobre a vida dele, tudo o que ele faz e todas as coisas interessantes que acontecem no dia a dia dele. O primeiro vídeo que eu vi desse canal foi um vídeo que ele explica como foi que ele aprendeu japonês sozinho. E é óbvio que esse vídeo me interessaria. Mas já nesse primeiro vídeo eu percebi que ele não era muito normal. Ele disse que começou a estudar japonês através de livros didáticos, até aí tudo bem, pra aprender o básico, e começou a procurar pessoas pra treinar japonês na internet. Só que a razão pela qual ele começou a estudar japonês, que é o que é interessante. Ele diz que criou uma obsessão com o Japão, com o idioma japonês, com animes e a cultura otaku em geral. E por conta disso, ele via muitos programas japoneses, e isso fez com que ele começasse a criar uma obsessão com mulheres japonesas também. Segundo as palavras dele, as mulheres japonesas tinham uma feminilidade e uma inocência que as mulheres britânicas não tinham. And I used to have this huge crush on Keiko. She was just like the typical Japanese woman, but she had like this purity, innocence, this femininity to her that I feel like a lot of girls around here in my country don't really have. Pois é. E como ele estava tentando aprender japonês justamente para conseguir falar com as mulheres japonesas, a maneira que ele conseguiu treinar o japonês dele para ficar bom nesse idioma foi arrumando web namoradas japonesas. Ele entrou em sites de namoro para tentar encontrar mulheres japonesas e se relacionar com elas. As mulheres que mais facilmente davam moral pra ele eram as mulheres mais velhas. Então acabou virando um padrão que ele fosse atrás de mulheres mais velhas, que estivessem sozinhas, que estivessem carentes, e conseguir essa atenção da parte delas. Acredite em mim, até aqui tá tudo bem. Perto do que vem daqui pra frente. Ele começou a fazer vídeos falando mal dessas mulheres. Ele tem um vídeo falando sobre como ele achava que a cara da namorada dele não era atraente. E ele falava isso pra milhares de pessoas assistirem. So I want to talk about my girlfriend a bit. I'm gonna be brutally honest right now and just say it. I don't think my girlfriend is very attractive. Quando eu conheci o canal dele, ele deveria ter menos de 20 mil inscritos, mas ainda assim a audiência era grande, porque os temas eram muito absurdos. But at the time I had this huge Japanese girl fetish, and I still thought she was very attractive, and the moment I saw her, I wanted her to become my girlfriend straight away. E quando eu achei que não pioraria, ele foi pro Japão se casar com uma dessas namoradas japonesas dele. E a partir daqui que começa a história de fato. O canal dele virou um meme que as pessoas chamavam de melhor anime que elas estavam acompanhando, porque parecia que ele estava inventando aquilo tudo, de tão absurdo que parecia. Ele foi pro Japão pra ficar na casa dela e aí de repente ele fez um vídeo falando: "Nós nos casamos!" E sobre como ele quis se casar para poder ter um visto permanente no Japão. A partir daí, a sequência de títulos dos vídeos dele mostram muito bem o tipo de canal que ele estava criando. Nós nos casamos! Como eu me sinto sobre estar casado? Minha mulher descobriu que eu continuo vendo outras mulheres. A minha mulher sugeriu que nós nos divorciássemos. Eu cometi um grande erro. Eu sou uma pessoa insegura e ciumenta. Como eu me tornei viciada em sexo? Eu acho difícil me importar com outras pessoas. Já deu pra entender mais ou menos do que eu tô falando. Ele começou a fazer uma série de vídeos sobre a vida dele. E eu lembro que eu pensei, se esse canal cair no mainstream, vai ser muito louco. E os anos passaram e eu acabei esquecendo da existência desse canal, até que um youtuber que eu gostava muito, chamado Elvis the Alien, fez um vídeo sobre ele chamado The Asian Onision, que significa o Onision asiático. Se você não conhece o Onision, pesquise sobre ele. Ele é um youtuber americano que faz basicamente a mesma coisa que o Daniel e que também é muito odiado pelas pessoas. E foi por isso que o Elvis fez essa comparação entre os dois. Everybody deals with stuff in their life. It's completely normal. But what isn't normal is using YouTube as a diary for this
this stuff, especially at the expense of the people in your life. The YouTuber that everybody associates this kind of behavior with is obviously Onision. Vegetarian body! But there's someone else. Só que o Elvis ficou fascinado por quão absurdo era o canal do Daniel. Ele não fez um vídeo de ódio, criticando e odiando o Daniel. Se você fala inglês, eu super indico que você assista esse vídeo. Is anything working in here? Like, do you need someone to slap you and wake you up? What's going on, bro? E ele fez 2 vídeos falando sobre o Daniel até que ele decidiu ir até o Japão entrevistá-lo pessoalmente. Sim, ele foi até lá, conversou com o Daniel e basicamente perguntou tudo o que todos nós queríamos perguntar. Por que ele se expõe tanto na internet? Por que ele expõe outras pessoas na internet? Se ele não se arrepende das coisas que ele fez? E como ele lida com o ódio que ele recebe? Basicamente, o Daniel responde que ele não se importa com o que as pessoas falam, ele acha até engraçado, ele acha legal receber toda essa atenção, mesmo que negativa, e que o ódio dessas pessoas não afeta ele de fato na vida dele. E que ele não se arrepende de nada que ele fez, basicamente. Além de ele expor mulheres na internet sem o consentimento delas, falando mal delas pra milhares de pessoas ouvirem, e colocando a foto dessas mulheres pra essas pessoas verem, só porque elas não entenderiam o vídeo porque ele tá em outro idioma, ele também fala constantemente sobre como ele tinha vontade de trair a mulher dele. E ao mesmo tempo como ele não suportava a ideia da mulher dele traí-lo. Ele também expõe na internet como ele traiu a mulher dele de fato, e sobre como ele achava um absurdo que ele quisesse ver as mensagens dela e ela não deixava, mas que ela queria ver as dele e ele achava isso errado. Ele tem um vídeo falando sobre as razões pelas quais ele odeia a mulher dele, e são coisas bem bobas do cotidiano, como deixar marcas de digital num espelho. Mas os anos se passaram e eis que eu recebo a recomendação de um vídeo dele na minha timeline, e eu pensei, poxa, verdade, esse cara existe, vamos ver o que aconteceu com ele, eu quero saber o que fim deu esse anime. Acontece que finalmente a esposa japonesa terminou com ele foi pra Coreia, lá ele cansou rapidamente da Coreia, voltou pra Inglaterra pra casa dos pais dele, recebeu a documentação do divórcio e finalmente eles se divorciaram. E nos últimos capítulos que eu consegui ver, apareceu uma nova moça chamada Myla, que basicamente era uma menina muito estranha que se interessou por ele por ver os vídeos dele no YouTube, se encontrou com ele no meio do início da pandemia de coronavírus, foi morar com ele apenas 3 semanas depois de conhecê-lo, ficou morando com ele por volta de 1 mês e aí foi embora porque enjoou dele bem rápido. E esse é um dos youtubers mais estranhos que eu já conheci em toda a minha vida. Me digam o que vocês acham disso, se vocês já ouviram falar desse youtuber. Se você fala inglês, veja os vídeos dele e vem aqui me dar sua opinião sobre esse caso. E é basicamente isso, galera. Um grande beijo e até a próxima.